Mais um Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília. E hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro João Otávio de Noronha. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, Denise, estar com você, Denise Rotenburg, com José Maria Trindade e com todo o público que assiste a Rede TV. É um prazer enorme estar aqui falando com essa tão conceituada emissora e com tão conceituados jornalistas. Pois é, né, ministro? E nós estamos, né, Zé Maria, muito boa noite, nesse momento aí tumultuado da política, mas hoje o governo conseguiu ali aprovar a urgência para o arcabouço fiscal, 367 votos contra 102, ou seja, um placar aí muito elevado, que mostra que o governo tem um certo lastro no Congresso, mas, por outro lado, na área jurídica, esse caso do Deltan Dallagnol vai dar muito o que falar no judiciário, né, Zé Maria? Confundiu sim. Olha, é uma demonstração clara de que o governo tem uma oposição organizada de mais de 100 parlamentares na Câmara, de 513. E é uma oposição para qualquer assunto. Esse arcabouço fiscal é uma demonstração ali de que o presidente Lula jogou pesado para fazer uma nova base governista e conseguiu a vitória. Sobre o Deltan Dallagnol, há uma reação natural da Câmara dos Deputados e principalmente dos partidos de oposição. Hoje ele reuniu ali deputados, senadores e ouviu do presidente da Câmara dos Deputados exatamente o direito vamos dizer assim, a falar, né? Será ouvido pela Corregedoria da Câmara dos Deputados, mas toda a indicação é de que a Câmara não pode fazer nada. A Constituição fala em ouvir a Câmara, mas não pode entrar no mérito. Hoje a conversa aqui vai ser muito boa. O ministro Otávio de Noronha, ele tem uma grande experiência no STJ, foi presidente do Superior Tribunal de Justiça e já está há 20 anos no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ministro, muito obrigado, como disse a Denise, né, por aparecer aqui na Rede Vida, por aceitar o nosso convite, ministro. Eu queria que inicialmente o senhor falasse sobre os tribunais superiores. Muita gente diz que os tribunais superiores são políticos, que julgam muito politicamente. Qual é, ministro, o foco dos tribunais superiores? Tem mesmo esse viés político ou vai pela lei pura, nua e crua? Olha, eu acho que o tribunal ele traça políticas judiciárias, regras judiciárias, cabe aos tribunais, e sobretudo aos tribunais superiores. O Supremo tem um viés maior, um político maior que o STJ, porque o Supremo é uma corte constitucional, preponderantemente constitucional. Então, como corte constitucional, ele julga política. Já o Superior Tribunal de Justiça, ele julga a matéria infraconstitucional, as matérias que estão regulamentadas no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor, em várias leis. Então, ele tem um perfil mais técnico, mas isso não quer dizer que ele não trace também política judiciária. Isso é missão dos tribunais superiores. A verdade, nós temos no Brasil uma organização dos tribunais feita de uma forma piramidal. Nós temos na base os juízes estaduais, no meio os desembargadores e na ponta os tribunais superiores, o Supremo, o STJ, o TST. Esses tribunais, por exemplo, o TST dá a última palavra em matéria de direito do trabalho, o Superior Tribunal de Justiça tem papéis relevantes traçados pela Constituição. O primeiro dele é ser o guardião do direito federal infraconstitucional, ou seja, zelar para que as normas de direito federal infraconstitucional sejam realmente aplicadas, cumpridas. Tem um segundo papel político importante, que é dissipar as divergências de interpretação da lei federal entre os diversos tribunais jurisdicionados, entre tribunais
Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Rio, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quando Quando há divergência, aí o STJ vai lá e puxa e dá a última palavra. Unifica, né? Unifica. Então, você vê que ele exerce papel politicamente importante e traça a política judiciária, mas dentro de um perfil técnico. Pois é, o Constituinte, ministro, ele definiu muito bem ali o STJ como última instância e principalmente de governadores. E a gente viu que o Supremo se agigantou, né, e está sendo última instância em tudo. Quer dizer, não há um desequilíbrio? Bom, acontece que o Supremo diz o que ele julga porque ele só pode julgar o que está na Constituição. Está fundamentado na Constituição. E se busca muitos artigos. Nós temos uma Constituição extremamente analítica. E hoje Nenhum país tem uma Constituição cuida tão de grande. tudo, né? Então, se você pegar direito de família, que é uma matéria afeta, sobretudo, a competência do STJ, está regulamentado na Constituição. Está no Código Civil, está na Constituição. Se você pega direito penal, está na Constituição, está no Código Penal. Isso por quê? Porque a nossa Constituição é extremamente analítica. Isso é positivo ou negativo? Não, isso é negativo, porque isso trava. A gente vê travar mais recursos que passam pelo STJ, passam pelo Supremo. Não é assim no mundo. Não é assim no mundo. Agora, a gente tem que entender qual a razão da Constituição brasileira ser tão analítica. Uma desconfiança, na época, em 1988, do legislador constituinte em relação ao legislador ordinário. E por quê? Porque nós vimos de uma ditadura, onde o governo, o ditador, ou seja, a ditadura militar, ela passava o que queria no Congresso Nacional. Então, criou-se uma série de resguardo constitucional, né? A Constituição virou um grande guarda-chuva, alavancando tudo. Eu acredito que o Brasil vá, pouco a pouco, reduzindo essa influência exagerada, por exemplo, essa intervenção exagerada do Supremo em matéria que não deveria ser apreciada por ele, na medida em que a jurisprudência, tanto do STJ como do próprio Supremo, vão sedimentando, amadurecendo. Lembrando que isso levou os tribunais a uma situação praticamente inviável. A quantidade de recursos que chegam no Supremo e que chegam hoje no Superior Tribunal de Justiça torna inviável. Tudo demora. E demora porque o ministro João Otávio de Noronha, por exemplo, recebe 70, 80 recursos por dia. Você está julgando 10, está preocupado com os outros 70 que estão chegando. Então, isso fez com que a gente diligenciasse junto ao Congresso Nacional na busca do Instituto da Relevância, da arguição de relevância, ou seja, só deve ser julgado no Supremo, no STJ, matérias que são relevantes. E o que seria uma matéria relevante? São matérias que transcendem, o julgamento transcende o interesse das partes para repercutir um julgamento de interesse geral, de interesse econômico geral, de interesse social. Com isso, nós vamos diminuir o número de recursos. Não cabe ficar discutindo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, briga de vizinho, pequenas cobranças, não é matéria dada a um tribunal superior do mundo. Mas está tudo na Constituição. E a gente vê que cada vez mais os parlamentares estão recorrendo às propostas de emendas constitucionais e colocando tudo na Constituição, porque eles também falam assim, uma lei ordinária, ela não tem tanta força, vamos fazer uma PEC, que aí o presidente não pode vetar, nós mesmos promulgamos. Isso está sendo muito discutido ali no parlamento, mas cada vez mais a gente vê, e o Zé Maria, a gente está lá todo dia, né? Eles estão cada vez mais recorrendo às propostas de emenda constitucional para tudo. Já são mais de 134 emendas. Não, é inegável. É inegável que nenhuma Constituição foi tão emendada como a Constituição brasileira. Agora, isso é ruim. Se você observar bem, nós vivemos num Brasil de insegurança jurídica. E essa é uma das causas. O excesso de lei, um tribunal que não consegue agir na velocidade que a sociedade, que os fatos ocorrem na sociedade. Isso é muito ruim. Ou seja, então, quanto mais PEC, pior fica. Pior fica, porque, na realidade, nós precisamos entender que a lei tem que ser cumprida independentemente de ser constitucional ou ser infraconstitucional. Na Constituição, tem que estar matérias que justificam o dogma, né, um dogma constitucional, ou seja, matérias
extremamente relevantes, que dizem respeito à estrutura do Estado, né, à organização do Estado. Não toda a matéria. Não vejo razão para o consumidor estar na Constituição, não vejo razão para uma série de direitos trabalhistas estar na Constituição. Então, me parece que essa reação do legislador constituinte de 88 a uma ditadura militar acabou sendo exageradamente grande, e nesse exagero nós mais desprotegemos que guarnecemos os direitos fundamentais. O senhor não é o único que faz essa crítica, né? Nós falamos aqui com Felipe de Orleans e Bragança, o deputado, que tem um livro que apresenta uma nova Constituição. Ele acha que a Constituição brasileira atrapalha o desenvolvimento. E qual é a saída para essas críticas? Seria uma nova Constituinte? Qual poderia ser a saída? Não vejo com maus olhos uma nova Constituinte. Eu não sei se temos ambiente político para isso. Mas o que seria desejável... Uma nova Constituinte geralmente é depois de uma ruptura, né? Exato. Eu acredito que... Eu vi alguém utilizando um termo que me agradou muito. Nós precisamos desidratar um pouco a Constituição. E essa desidratação, retirar da Constituição uma série de matérias que ali não deveriam estar. Isso poderia ser feito pelo próprio poder constituinte atual, não dependeria de uma Constituinte. Nós não vamos mexer, alterar as cláusulas pétreas, as cláusulas que têm relação com direitos fundamentais, isso deixam lá, são necessários que tenha um status de norma constitucional. Aí nós não temos que estar regulando todo quanto é matéria consumidor, não que não seja matéria relevante, são relevantes, mas a lei é suficiente para tratar desse assunto. A lei federal, ou seja, a lei ordinária ou, eventualmente, uma lei complementar, caso seria a lei ordinária, já tem aptidão, idoneidade para regulamentar essa matéria. Não vejo razão para estar em sede de Constituição. O senhor acha que quanto mais lei, mais insegurança jurídica e provoca mais ação nos tribunais? Eu vejo o volume de ações no Brasil. O Brasil tem um número de ações exagerado. Eu já ouvi autoridades judiciárias de outros países visitando o Brasil, o Supremo, e fazendo esse comentário. Não sei como é que vocês conseguem. É um volume brutal. Visitando, nós fomos convidados pelo Departamento de Estado americano para visitar a Justiça americana, o Departamento de Estado. E uma das visitas agendadas pelo Departamento de Estado foi na Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu fui acompanhando a ministra Maria Tereza, que é a atual presidente do tribunal. Tivemos uma conversa em torno de 1h15, 1h20 com o presidente da Suprema Corte. E ele me dizia, olha, eu fico constrangido da gente aqui julgar tão pouco. Eles julgam em média 80 causas por ano, 80 recursos por ano à Suprema Corte, que é o que nós recebemos por dia. Eu disse para ele, pois eu fico constrangido, para não dizer muito envergonhado, de julgarmos 1.500 por dia. Porque nós julgamos um monte de causas repetitivas que lá no tribunal não deveriam ter chegado, não deveriam ser A Constituição americana é muito enxuta, né? Muito enxuta, mas lembra, a Corte americana, ela cuida tanto da norma constitucional como da norma federal infraconstitucional, como era o Supremo antes da Constituição de 88. E reinterpreta a Constituição, porque é impossível quase fazer emenda, né? É praticamente impossível. Praticamente, nos Estados Unidos, para se emendar a Constituição, eu não vejo hoje um ambiente que permitiria. É tão complicado que praticamente não se mexe. Muito bem. É difícil. Olha, nós estamos aqui numa conversa boa, aberta, você vai entender como funcionam os tribunais superiores, né? É o ex-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, mineiro, de Três Corações, né? E vamos continuar esse assunto em seguida. 2 minutos de intervalo e voltamos. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília, no Frente a Frente. Nós sempre falamos de política
Você sabe que a política muda a sua vida, define a sua casa, a educação do seu filho, e a gente precisa falar de política. E falam muito aqui, os tribunais superiores têm um viés político, mas é a política judiciária, como diz o nosso entrevistado de hoje, João Otávio de Noronha. É um ministro que foi presidente do STJ, tem uma larga experiência, muito respeitado na corte, então tem muita conversa boa. Puxa a cadeira e nos acompanha aqui nesse programa de hoje. Ministro, a gente fala do STJ e que deveria ser a última palavra, né? Inclusive é a última palavra para assuntos de governos estaduais, né? E tem os tribunais regionais federais. Não há uma sobreposição, não há muita instância no Brasil. Todo mundo acha que há muita instância no Brasil. Há um exagero em sobreposição? Não há esse risco. Observem bem. Um Estado tem a sua justiça local, um juiz de primeiro grau e um tribunal de justiça. Lembre que a missão do juiz de primeiro grau e dos desembargadores no Tribunal de Justiça é examinar a causa na sua inteireza. Eles examinam a prova, eles examinam os fatos. Quando o processo só para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo, só vai se discutir a tese jurídica. Desenhados os fatos no processo, a qualificação jurídica desses fatos, dado pelo tribunal, está correta, fere a lei, interpretou mal a lei federal, nega a vigência a um artigo de lei, aí sim entra o STJ ou entra o Supremo se a matéria for constitucional. Nossa missão, a missão dos tribunais superiores é fazer a interpretação do direito, dizendo à sociedade como as normas devem ser interpretadas. Lembra que, ao julgarmos, somente os tribunais superiores acabam por traçar normas de conduta, porque a lei não é exatamente aquilo que ela está escrita, é aquilo que o tribunal, interpretando, diz que ela é. E a gente costuma ver no mundo, ou na nossa vida, mudanças de normas sem mudança de texto. A mesma lei interpretada no tempo sofre alteração, como acontece no sistema da Common Law, a Suprema Corte Americana, como aconteceu aqui em vários dispositivos do Brasil. Na Lava Nós tivemos Jato, o Código por Civil exemplo, antes que não reconhecia o casamento homoafetivo. Hoje, reconhece, interpretando o mesmo dispositivo, uma evolução. Não houve mudança de texto, mas houve mudança da norma. Então, agora, às vezes, o substrato norma social, às vezes, leva o tribunal a mudar a sua posição, porque o substrato social se traduz, sobretudo, pela consciência da sociedade. Agora, ministro, uma coisa que muita gente tem dúvida é em relação a esses julgamentos da Lava Jato. Lá atrás, quando começou, foi lá no Sérgio Moro, depois foi para o TRF da 4ª Região, passou pelo STJ, foi para o Supremo, e a maioria das decisões foram julgadas procedentes. Não teve ali uma coisa, não, volta para trás. Aí, de repente, passam-se vários anos, muda ali um ou outro ministro supremo, muda a interpretação. Foi o Wikileaks, lá, aquelas denúncias feitas lá de conluio com os procuradores e o Sérgio Moro, que levaram a essa alteração? Ou a gente teve ali uma mudança de interpretação que acabou soltando o presidente Lula, que deixou muita gente aí, né, que permitiu a ele, inclusive, ser candidato e vencer a eleição? Nós temos agora ele eleito e tem o discurso de se é inocente ou não é inocente, mas uma vez que Sérgio Moro foi considerado suspeito, ele passa a ser considerado, até o presidente passa a ser considerado inocente. Como é que foi essa mudança, essa guinada que o senhor viu aí na justiça brasileira em relação a todo esse processo da Lava Jato? Bom, primeira coisa, a gente tem que reconhecer a verdade. Nada pode ter sido mais... A justiça nunca foi tão infeliz como foi nesses processos. Primeira coisa. E por que a justiça foi infeliz? Porque, ora, juízes se empolgavam com o prestígio que tinha junto à mídia e, consequentemente, junto à população. Ora, os juízes tinham medo e ficavam refém dessa imagem construída no tempo, e esse temor fazia com que eles, longe de fazer a justiça, consumavam julgamentos
segundo a opinião pública. Isso foi uma fase muito ruim. Democracia não pode comportar esse tipo de coisa. Foi uma fase infeliz da justiça brasileira? Foi uma fase extremamente infeliz do Poder Judiciário. Eu vi juízes refém da opinião pública, refém da mídia, pobre de um povo que tenha um magistrado ou tem os seus magistrados, refém da opinião pública ou refém da mídia. A democracia fracassa quando isso. Ô, ministro, mas não é uma contradição, porque o Constituinte original, ele deu aos ministros do Supremo a vitaliciedade, né, até os 70 anos e agora 75 anos. E, da mesma forma, deu estabilidade e garantia para os juízes. Não é à toa, não é um direito individual, aquilo é direito da coletividade. Então, mesmo com a estabilidade que o juiz tem e com a vitaliciedade dos tribunais superiores, mesmo assim, o senhor viu operadores do direito, reféns? A vitaliciedade também é para o juiz de primeiro grau, é para todos. Sim. A vitaliciedade não se dá ao juiz, mas se dá à sociedade. O juiz tem que julgar com independência, segundo as provas dos autos e respeitando o devido processo legal. O que nós vimos foi juízes empolgados demais, felizes com a repercussão de seus julgamentos, criando juízos universais, criminais, contrariando o devido processo legal, com aval dos tribunais regionais federais, dos tribunais estaduais, dos tribunais superiores também, até que um dia a consciência tocou, a consciência pesou. E a consciência, ao pesar, fez que, graças a Deus, os juízes raciocinassem e mudassem de opinião. O grande escritor da língua portuguesa, Alexandre Herculano, tem uma frase: eu não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de aprender a raciocinar. Eu acho que foi isso que ocorreu. Viram que aquilo não estava correto, nem tudo estava correto. E foi tão infeliz, porque a maneira com que a Lava Jato e muitos processos foram resolvidos foi, a meu modo de ver, em alguns aspectos, muito ruim, porque deslocou o processo para outra justiça, quando lá chegou estavam prescritos. Então nós vimos pessoas que tinham culpa no cartório se beneficiando da demora do processo. Por um erro jurídico. Por tudo isso aí. E esses erros fez com que gente inocente, às vezes, tivesse sido presa. Eu vi casos de gente que ficou preso 1 ano, depois contra essa pessoa nem denúncia foi oferecida, e vi gente que deveria estar respondendo e que acabou sendo livrado, acabando se livrando. Como esse processo será tratado pela história? A bagunça foi geral. Como isso será tratado pela história? Diz que a história ela é mais certeira porque ela se distancia exatamente dessas paixões. Como é que o senhor acha que esse processo da Lava Jato será tratado? Bom, já começa a ser tratado, né? Nós já vimos uma mudança comportamental de toda a magistratura nacional. Eu acho que isso aí já mostra. Eu vi decisões absurdas e vi decisões corretas serem modificadas. A verdade é essa. E a gente tem que reconhecer isso no judiciário. Eu tenho dito, até 1 ano atrás, ou 8, 10 meses atrás, eu integrava uma turma de direito penal, de seção de direito penal no STJ. E no julgamento eu comecei a discutir muito isso. Gente, não há justiça fora do devido processo legal. Ou seja, na medida até em que aprender, tem as que ter investigações paciência se e fazem seguir. à margem da lei, contra a lei, nós vamos ser fonte de injustiça. Isso gerou uma certa atitude um tanto afoita por parte do magistrado, querendo investigar, querendo decidir rápido, querendo mostrar à sociedade serviço, atropelaram muitas vezes o devido processo legal. Quebraram o sigilo indevidamente, atos foram praticados ao arrepio da lei, depois anulados. Tudo isso é ruim para a sociedade. Nós precisamos de juízes equilibrados, que tenham coragem de aplicar a lei, que tenham coragem de ser determinantes, ora para prender, ora para soltar. Ou seja, o juiz só pode estar preso a um mandamento constitucional. Ministro, tem que ter paciência também, né? O juiz não pode ter nenhum vínculo que não seja com a sua consciência,
e consciência orientada pelos dogmas da Constituição. Agora há pouco o senhor falou sobre o juiz que se empolga, que fica maior até do que a própria lei, né? E o ex-ministro Marco Aurélio tinha nome para isso, é juizite aguda. Juizite aguda. E isso, ministro, está acontecendo no Brasil inteiro, né? A gente presta muita atenção aqui nos tribunais superiores, mas em cidades do interior, o juiz está mandando e desmandando. Quando o juiz se une ali ao Ministério Público, né? Aí a coisa fica muito difícil. Os senhores têm consciência do que está acontecendo aí em várias comarcas? Temos, e temos atuado, nós temos anulado muito processo. Primeira coisa, o juiz não pode ser vinculado ao Ministério Público. O Ministério Público é parte no processo. Sim. Nós temos uma acusação e uma defesa que devem ser tratados igualitariamente. Então, essa questão de juiz que reunir com o Ministério Público para decidir, isso tudo macula o processo. Mas aliás, o juiz pode receber... Foi a razão de nulidade. Sim, uma das razões fortes, né? Então, a gente precisa entender que o juiz é alguém que está acima, mas não é acima em termos de poder, está acima dos interesses das partes. Mas ele receber as partes para ouvi-las, para saber o que eles pensam, não é errado, né, Não, ministro? de modo algum, não é Pode isso que eu receber os censuro. advogados, o não Ministério cabe ele reunir com o Público. Ministério Público para estabelecer prisões, Não, como isso não é- cabe estabelecer reunir com o Olha, advogado pede assim, para pede libertar. assado. Ele ouve todos, é muito importante. O Brasil é um dos poucos países onde o advogado tem acesso ao magistrado. Jamais, na França, um juiz recebe o advogado. O advogado fala nos autos por escrito, ou faz a sustentação oral no momento adequado. ministro. Jamais se reúne com o juiz. Aqui no Brasil não é a nossa tradição. Eu recebo todo dia advogados, como recebo o Ministério Público. E, na minha opinião, o certo é o Brasil. O juiz que não se sente confortável para receber o advogado ou o Ministério Público, ele não está preparado para ser juiz. Ele é um juiz covarde, é um juiz temeroso. E o juiz não pode ser temeroso. Ministro, Qual na foi o última caso? tentativa de reforma do Judiciário, se colocava exatamente isso. Eu me lembro da ex-deputada Zuleia Cobra tentando colocar no mesmo nível, né, o Ministério Público e o advogado, a defesa, inclusive no mesmo nível físico. A gente vê no Supremo que o procurador-geral senta ao lado dos ministros, vai para o cafezinho com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E até no Tribunal do Júri, quer dizer, o senhor acha que há um desequilíbrio? O Ministério Público, ele é superior à defesa? Não, observe bem, o Ministério Público tem dois papéis fundamentais. Ele atua como um fiscal da lei. Isso. Como curador. Em nome do povo. Em nome do povo. Neste momento não tem nenhum problema. Agora, quando o Ministério Público atua como parte, como no processo penal, eu acho que ele não deve estar ao lado do juiz, ele deve estar ao lado do advogado. Ao lado do advogado, no mesmo nível do advogado. Desejável que a gente distinguisse bem isso. É da tradição do direito brasileiro. Mas não é isso que macula, com toda mis 20 anos de Superior Tribunal de Justiça, 40 anos aí de advocacia entre magistratura, de exercício no direito entre magistratura e advocacia. Isso nunca maculou os julgamentos. Isso Ministro, com absoluta certeza. E qual foi o caso, nesses 20 anos, assim, o caso mais difícil que o senhor pegou? Eu peguei muito, eu julguei muito. Muita questão Tem, assim, um exemplo? relativa à liberdade nos 2 anos que eu tive no penal. Eu vi muitas questões familiares, né? E vi também questões... Eu, por exemplo, eu tenho dó do empresário brasileiro. Porque nós vivemos uma balbúrdia de normas tributárias. Todo dia nós temos reforma na legislação tributária e não fazemos uma reforma fiscal e tributária que o Brasil precisa. Então, hoje eu conversava com um empresário, foi com o advogado, foi me visitar no Superior Tribunal de Justiça, ele me dizia, olha, nos Estados Unidos eu tenho 70% dos meus rendimentos. Eu não tenho nenhum advogado, eventualmente contrato do escritório. No Brasil eu tenho que ter mais de 100, porque é um problema sério o direito tributário. Depois vem as relações trabalhistas. Tudo muito confuso, tudo muito difícil. A gente pensa que está cumprindo a lei, de repente você é autuado. Então é o seguinte, nós precisamos, isso aqui, eu acho que é um apelo ao Congresso Nacional. A gente tem que fazer, a proposta que eu faço ao Congresso Nacional,
simplifique logo essa legislação Esse é o grande sonho. Vamos parar de ficar discutindo de retórica e vamos atacar, vamos simplificar. O nosso problema é de simplificação. Nós temos que saber quanto devemos de imposto, de tributo, qual é a base de cálculo que deve ser apurado de um modo bem mais singelo do que hoje, para que esse país possa crescer. Isso atrapalha, isso é fonte de insegurança jurídica, é fonte que espanta investidores. Nós precisamos enxergar isso com muita nitidez. E que abarrota os tribunais também. E abarrota os tribunais. É isso. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui com a gente, que ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje no Frente a Frente com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Voltamos em 2 minutinhos para o último bloco do Frente a Frente. Olá, boa noite. Estamos de volta com o Frente a Frente para o último bloco, hoje com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha. Ministro, eu estava lembrando aqui, estávamos falando da reforma tributária no segundo bloco, e eu me lembro que o ex-presidente, ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, numa palestra, ele chegou a dizer o seguinte: olha, essa reforma tributária que estão discutindo aí é muito boa, mas ela vai terminar judicializada. Isso porque acredita-se ali que vai ter uma discussão e há um grande contingente de deputados defendendo que os tributos municipais, no caso o ISS, sejam colocados à parte. Eles não fiquem ali dentro de um IVA único, né? Vai haver uma discussão aí no Imposto de Valor Agregado sobre bens e serviços, ou o Imposto sobre bens e serviços, que ele muda de nome de acordo ali com a proposta que está em tramitação na Câmara, e que isso vai acabar indo para o STF. Ou seja, a gente vai ficar enxugando gelo com a reforma tributária, é isso? Se continuar como está, nós vamos continuar enxugando gelo. Porque agora nós temos uma proposta de reforma tributária onde não há consenso nenhum. A verdade é essa. Não há consenso nenhum. Eu acho que a primeira coisa que a comissão tinha que fazer é levantar os pontos de consenso. Levanta os pontos de consenso, depois vamos discutir as divergências. O ponto de consenso que a gente já encontra ali é juntar os impostos, né, sobre bens e serviços. Né? Junta tudo num só, mas tem lá o federal. Com o propósito de simplificar. Então, se há esse consenso, nós precisamos caminhar para isso. E deixar os assuntos... Eu digo que, às vezes, nós temos que fazer mais de uma reforma, nós temos que fatiar a reforma. Vamos por parte. O senhor defende o fatiamento, da reforma tributária? Eu defendo uma reforma ampla. Como não é possível, nós temos que fazer uma reforma pinga-gotas. Então, vamos pegar os pontos de convergência e Deus queira que façamos isso logo, no sentido de simplificar. Simplificamos, agora vamos ver o que é mais complexo e o que vai... O fato é o seguinte: o Brasil está perdendo bônus, o Brasil está perdendo investimento e nós não temos muito tempo para continuar perdendo. A insegurança jurídica acaba atrapalhando muito. Ô ministro, eu queria tocar num ponto assim, totalmente diferente do que a gente está conversando. Eu tenho acompanhado a evolução da inteligência artificial, do site GPT, né, do chat GPT, e eu vi que alguns juízes estão rejeitando pedidos que foram elaborados por essa inteligência artificial. Para quem não sabe, é um software, é um chat que elabora textos, elabora petições, né, substitui o advogado. E alguns juízes estão rejeitando e fazendo denúncia na OAB, representando contra o advogado, pedindo à OAB para avaliar. Como é que o senhor vê essas tecnologias? Como é que o senhor já tem recebido petições assim?
Não, ainda não recebi, não. Mas deixa eu dizer, tudo que é novidade espanta. O juiz é alguém muito conservador, naturalmente. Mas observa, quando em 1984, 85, nós estávamos começando a usar o computador no judiciário, eu me lembro de juízes indeferindo petições elaboradas no computador. Não, elaboradas não, datilografadas não. Eu usaria o termo datilografado no meu tempo, não elaborava. Digitalizado. Então, observe bem, porque poderia reproduzir. A inteligência artificial. Hoje o STJ está todo online, né? Não aceita papel, né? Não, hoje todo online, praticamente online. Mas petição formulada por chat GPT, dá para aceitar? O processo tende a ser digital. Há uma diferença tende a ser eletrônico. Há uma diferença entre digital e eletrônico. Na eletrônica, a petição é feita no próprio sistema. Digital, você faz e remete. Então, nós estamos abrindo um campo de conhecimento tecnológico nunca antes visto. Você se refere à inteligência. Nós estamos numa revolução. E o juiz vai ter que participar, o judiciário vai ter que participar. Desculpe, não tem que indeferir nada, tem que olhar. A petição atende os pressupostos do Código de Processo Civil, que traça os requisitos da petição inicial, da petição de recurso. Se atende, acabou. Não cabe ele fazer juízo de onde veio, se veio dessa fonte. Se foi por chat GPT, se foi... Não cabe. Hoje, a verdade é que nós vivemos um mundo do copia e cola. Então, você vê, aliás, eu costumo dizer, nos Estados Unidos há um limite de número de folhas em petição, de recurso. Aqui nós recebemos, ora, 200 laudas, 300 laudas, que não serão lidas. Ninguém vai ler petição, vai ler um livro para julgar, recebendo 1.500 processos por mês. Então, o advogado inteligente, ele procura, e competente, trabalhar com petições bem enxutas, com memoriais escuros. O que ele tem que entender é que ele é um comunicador. O advogado é essencialmente um comunicador, como é o juiz. O advogado comunica com a parte, comunica com o juiz, e para que a sua mensagem seja bem recebida, compreendida, ele deve ser tanto quanto possível breve. Então, ele deve ser sucinto, ele deve ser preciso na linguagem. Agora, então, ministro... O que a inteligência artificial traz... Mas tem juiz que rejeita, né? Tem juiz, mas isso os tribunais vão acabar... Quando é simplificado demais... O juiz vai acabar levando o recurso ao tribunal. A última palavra será dada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é nem matéria do Supremo. E tenho certeza que nós estamos atentos, estamos fazendo vários seminários, estamos implementando inteligência artificial já desde a minha presidência. Eu fiz uma secretaria de inteligência artificial, eu criei lá no STJ. Estamos estudando, implementando. A tecnologia digital é algo que veio para ficar. Agora, só uma pausa que eu falo, só gostaria de lembrar. Isso vem a bem da inteligência do homem, para o conforto. Eu não tenho medo de que a inteligência artificial vai criar desemprego. Não pode tirar, exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar. No momento em que um chat GPT pode fazer uma petição, daqui a pouco ele pode também julgar um processo. Mas já tem. E aí o juiz fica obsoleto? O senhor considera que há quem diga que nós vamos chegar nesse ponto. Você acredita que o software vai captar a sensibilidade da mãe, do filho que foi abandonado, das relações familiares? O software vai conseguir captar isso? Claro que não. Eu acredito que não, mas dizem que já tem até... A justiça vai uma matéria que já além tem do inteligência... papel. A justiça compreende sentimento. A justiça lida com alma. E nós temos que ter muita atenção a essas almas. Mas não seria com leis, não Mas se é a letra estrita da lei, a inteligência artificial pode... Mas se for a letra escrita, não precisaríamos de juízes, ok? Não precisaríamos de juízes estudados, qualquer um faria. Nós precisamos de juízes que tenham uma concepção humanística. Pois é, o ministro Marco Aurélio falava isso para a gente, que os juízes têm que ler os clássicos e os romances para ter uma visão mais humanista. E o computador não vai estar no dia a dia do homem. Ele julga de acordo com precedentes que os homens julgaram. Ele vai ser muito útil, ele vai ser um grande auxiliar.
mas a inteligência do homem nunca será abandonada ou substituída pelo computador. Eu acho que a criatividade do homem, na sua humanidade, nos sentimentos mais nobres de justiça, isso a inteligência artificial, com todo o respeito, não vai tomar lugar do homem. O ministro, no livro do Akira Morita, um dos fundadores da Sony, ele narra ali o trabalho, a dificuldade da empresa dele de entrar nos Estados Unidos, né, a competição de mercado e tal. Aí, num determinado momento, perguntaram para ele qual era a grande dificuldade americana e um produto genuinamente americano. Aí, enquanto as pessoas pensavam que ele respondeu o carro, o eletrônico, ele respondeu o advogado. Para se ter uma ideia da dificuldade, do grau de judicialização dos Estados Unidos. Eu vejo que, de certa forma, aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Vários setores me narram aí a dificuldade de lidar com essa judicialização. O senhor conhece o mundo, visitou vários tribunais. O Brasil está judicializado? Demais, demais. Tudo no Brasil é judicializado. A política é judicializada. E quem judicializa a política? Os próprios políticos. Estão todo dia com mandado de segurança contra o presidente da Câmara, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos a judicialização da saúde em grande quantidade, um grande volume de processos na judicialização da saúde. Nós temos a judicialização agora do esporte. Então, observem, o Brasil é um país exageradamente judicializado. Mais que Estados Unidos? Mais que os Estados Unidos. O volume aqui de processo em relação à população é proporcionalmente maior. E observe bem, isso está virando uma cultura. Nós precisamos mudar essa cultura. Qualquer coisa as pessoas correm para mudar a para os cultura tribunais. tem que mudar comportamento. Ministro, o senhor concorda com o mandato para ministro do Supremo, que isso também já chegou a ser discutido aí, volta e meia esse tema vem à tona, para ministro do STJ também? Nós precisamos entender como corre no mundo. O Brasil tem uma corte constitucional que integra o judiciário. Na Europa, as cortes constitucionais normalmente não integram o judiciário, são cortes de mandato. Então, assim em Portugal, assim na Áustria, ou seja, as cortes constitucionais são cortes de mandato, porque são cortes de viés político. As cortes de cassação, como a da França, da Itália, não são cortes de mandato. O juiz entra ali, tem a vitaliciedade, a gente sabe que é uma vitaliciedade como a nossa. Lá é de 65 anos, aqui é de 75 anos. Então, por quê? Porque as cortes têm papéis diferentes. Então, eu não tenho nenhum problema, eu digo, de discutir. Eu acho que nós deveríamos discutir. Eu não tenho uma receita. O Supremo deve ter mandato, não deve ter. Acho que nós precisamos discutir. E devemos levar em conta o que acontece no mundo. Eu acho isso muito importante. Pois é, ministro, eu tenho dito que... Você vai na Alemanha, a Corte Constitucional tem um mandato. E é a Corte Constitucional de maior prestígio no mundo. Agora, aqui não é da nossa tradição. Uma coisa, nós temos que entender que o Brasil fez uma reforma profunda na Constituição de 88. Criou o Superior Tribunal de Justiça, que faz, às vezes, na Europa, das Cortes de Cassação. Então, a Corte de Cassação da França equivale ao nosso STJ. A Corte de Cassação da Itália equivale ao nosso STJ. Só que lá você tem uma Corte Constitucional desligada do Judiciário. Nos Estados Unidos é o contrário, como nós éramos como os Estados Unidos. A Corte Constitucional também julga matéria infraconstitucional e era um vitalício. E por quê? Porque o sistema americano foi assim estruturado. Agora, vitalício mesmo. No Brasil era vitalício até os 70, hoje é até os 75. Agora, nós estamos lá é até morrer. É até morrer. Agora, eu pergunto, será que nós estamos certos? Eu acho que nós deveríamos discutir. Discutir outra questão sem também. Preconceito, sem medo de perder cargo, prestígio. Pois é, uma das razões mesmo. de pessoas gostarem do Poder Judiciário é porque eu tenho poder. Não tem. Poder é do povo. O que nós temos é o dever. Nós temos poder para nos auxiliar na nossa obrigação, que é fazer justiça, fazer com que as nossas decisões sejam cumpridas.
esse poder não é nosso, esse poder não é da pessoa, não é do juiz. Mas está muito personificado hoje, né, ministro? Esse poder, a gente vê muito isso no Supremo. Agora todo mundo diz, por exemplo, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a gente ouve muito dizer, ele tem muito poder, tal. Enfim, as pessoas acabam personificando esse poder que, na verdade, deveria ser assim, da população, acaba personificado na figura dos juízes, né? Um caso ou outro, citei aqui o ministro Alexandre de Moraes, mas isso volta e meia, na época do mensalão, era o ministro Joaquim Barbosa, enfim, cada período aí tem um que personifica mais. Isso é normal? O senhor acha que tem que ser assim? Olha, eu não vejo isso na Europa, eu não vejo isso na Alemanha, eu não vejo isso na Itália. Na Itália teve aquele combate à máfia, mas ali havia limites. Eu não vejo isso. Você se refere à isso, Operação Mãos Limpas, né? a Operação Mãos Limpas. Eu não vejo isso no mundo mais civilizado. Quando o juiz personifica muito a justiça, como foi lá na Espanha, você lembra daquele juiz, que não estou me lembrando o nome, que acabou cassado, acontecem esses desvios que aconteceram aqui na Lava Jato. Porque a pessoa pensa... É o desequilíbrio, né, mesmo? Quando desequilibra muito... O poder é do povo. O juiz é um instrumento que interpreta e concretiza esse poder, mas sempre... E outra coisa é efêmero. Eu estou há 20 anos no Superior Tribunal de Justiça, indo para 21, parece que foi ontem. Daqui a pouco eu já estou saindo, já cumpri o meu mandato. Então, observe bem, tudo isso é efêmero. Nós precisamos entender que o poder é do povo. É curioso isso que o senhor está dizendo aí. Quando se faz uma reforma na Constituição e muda a Previdência, e pede o trabalhador ou da iniciativa privada, ou mesmo da área pública, para ficar mais um ano trabalhando, é uma choradeira, uma briga danada. Agora, quando se faz uma emenda à Constituição, levando a idade de aposentadoria, né, compulsória de 70 para 75 anos, aí os ministros comemoram. Por que essa diferença? Que gosto é esse que tem lá, que não quer aposentar de jeito nenhum? Observe bem, a magistratura, para quem tem vocação, é também um lazer. Eu não vejo a sexta-feira chegar. Eu me realizo muito julgando. Eu trabalho com muito prazer. Eu trabalho sábado e domingo com o mesmo prazer que eu jogo meu tênis. Então... observe bem, é que a gente dá uma vida por algo, mas eu acho que é importante, se eu pudesse decidir algo, eu acho que nós deveríamos limitar a aposentadoria compulsória a 70 anos. Voltar nessa. Nós não temos que aposentar para morrer, nós temos que aposentar para viver, para sentir o outro lado da vida, então, e até para dar mais oportunidades, né, a novos pensamentos, a modernização da justiça e tudo isso. Faz parte, né, ministro, essa renovação, né? Agora, outro ponto que as pessoas costumam discutir muito, essa coisa da transmissão pela TV dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo que aumenta a transparência, também tem dias ali que parece um fla-flu, né? Fica aquela torcida por uma decisão judicial e, às vezes, as pessoas não têm, assim, o conhecimento, né, da lei e não entende determinadas decisões ali. Poxa, mas por que soltou? Ou por que prendeu? Então, quer dizer, é meio difícil, né? Assim, o senhor concorda com essas transmissões? Porque nos Estados Unidos não tem, né? Da Suprema Corte, pelo menos, desprestígio da justiça brasileira. Desprestígio da justiça brasileira começou com as transmissões do julgamento supremo. O desprestígio. O desprestígio. Observe bem. Na França, você não sabe como reúne os juízes, você não sabe como votou cada um em nome da segurança. Na maioria dos países, o julgamento é secreto. Eu fui agora aos Estados Unidos, estava falando para vocês, numa visita à Suprema Corte, conversamos longamente com o presidente e ele nos convidou para assistir uma sessão, né? Mas sessão do quê? De debate. Os ministros da Corte interrogam os advogados, há um debate. Acabou aquilo, acabou. O julgamento vai ser depois, só entre eles. Não há julgamento público, de um modo geral, na Europa. 3 ou 4 países. Os julgamentos são secretos. O voto, geralmente, é publicado em nome do colegiado.
Não tem cada Até pra um dando o seu proteger, voto. né, o No Brasil ministro? nós temos um sistema que cada um dá seu voto, depois fica difícil de entender o que prevaleceu. Isso é comum a gente ouvir. Comum, eu já comi o comum, Supremo e é saio uma de coisa lá. que a gente Sai tem de lá, que- tô Já sai de lá do entendendo. escuro. eu tenho muita preocupação com isso. Então, a primeira preocupação é fazer com que a nossa escrita seja compreendida, nossos votos sejam compreendidos pela parte, não só pelo advogado, principalmente pela parte. Né? Simplificar a comunicação. O segundo ponto é votar com clareza. O que nós estamos decidindo? Cada um vota num sentido, o que prevaleceu. Então, no mundo, julgamento público praticamente não existe. Isso é coisa do Brasil, mais 2 ou 3 países. Transmitido por televisão, então eles acham um absurdo. Quando eu vou na França, eu falo que a sessão é transmitida. Isso tem consequência. Ministro Supremo vaiado, ministro do STJ vaiado, ministro eleitoral vaiado, expõe muito a figura, Mas vulgariza a figura os do egos juiz. ficam alterados, não ficam? Eu Os egos. acredito que a gente precisa trabalhar, a magistratura requer uma coisa chamada discrição. Eu acho que o juiz precisa ser muito discreto para ser respeitado. O senhor tem página ser social, ministro? O senhor tem página social, Não, mídia não. social? Não tem, né? Não. É uma rara entrevista que eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Frente a Frente. Nós nos sentimos honrados com sua presença e veio simplificar, falar da justiça, falar do processo de julgamento de uma maneira muito simples e direta. Muito obrigado, ministro. Muito boa noite. É um prazer estar com você, Trindade, com a Denise, são amigos, e com o pessoal da Rede Vivo, com os telespectadores, dizer que se tem algo que nós fazemos na vida, com prazer é julgar. E todo dia eu acordo pedindo a Deus, primeiro, que me faça feliz e me fará feliz se eu acertar nas minhas decisões, porque eu sei que alguma hora ou outra eu vou errar, mas que o meu erro não sacrifique a liberdade e a dignidade do meu semelhante. É uma responsabilidade, né? Muito grande. É isso aí. Pois é, e nessa conversa aqui boa, né? Esse dedo de prosa com um mineiro de Três Corações. Eu também sou mineiro, a Denise né? gaúcha, mas que veio no para o meio dos Brasil, mineiros né? aqui hoje. Isso aí, Denise. Muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Ministro, Boa noite. muito obrigada pela sua presença e boa noite noite, para é um prazer. você que esteve aqui conosco no Frente a Frente. Até a semana que vem. Pois é, e olha, a política anda muito agitada, Brasília é assim mesmo, tem altos e baixos na política, e a gente vai continuar acompanhando aqui todo o processo. Queria agradecer muito a sua presença aqui assistindo Frente a Frente, e dizer que na semana que vem a gente volta. Muito obrigado, muito boa noite, e continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.